Você já parou para pensar que nós estamos vivendo o período mais profético da história? Sinais escritos há milhares de anos estão acontecendo exatamente agora diante dos nossos olhos. Podemos iniciar falando sobre a transformação de algumas nações, dentre eles o Egito, onde a palavra de Deus em Ezequiel 29 vai falar algo muito profundo que, se nós formos analisar, no Egito, naquela época, ela era uma potência mundial, uma nação muito relevante. E hoje, nos dias de hoje, nós observamos que ela, através da sua influência, ela é irrelevante. Na influência, ela é irrelevante hoje no âmbito geopolítico mundial. Então veja o que a palavra de Deus fala em Ezequiel 29:15. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais dominará sobre as nações. Essa aqui já se cumpriu. Agora vamos observar sobre Israel. O que a palavra de Deus nos fala também em Ezequiel capítulo de número 37. Se nós formos observar, Israel ela desapareceu por mais de 2000 anos e ela ressurge como uma nação muito relevante. E olha o que a palavra diz lá em Ezequiel, então, capítulo 37, versículo de número 12. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, um povo que tinha sido espalhado por todo o mundo, hoje, milagrosamente, a gente vê que estão reunidos e é uma nação muito relevante, né? É uma nação que a gente fica acompanhando ali tudo que está acontecendo, porque tudo que acontece em Israel pode influenciar o clima geopolítico mundial. Então, veja só. Outra questão é lá em Zacarias 12, Jerusalém, o centro do mundo. A palavra de Deus já falava, então, em Zacarias 12 vai falar da seguinte forma: naquele dia farei de Israel uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem certamente serão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Então, veja que a palavra de Deus é clara quanto à relevância e à importância de Israel. Jerusalém é uma cidade pequeníssima, porém que concentra os maiores conflitos geopolíticos e também religiosos do mundo. Agora nós vamos para outro fator muito importante, que é o avanço da tecnologia, a expansão do conhecimento. Hoje o nosso saber ele dobra em horas, né? Então não é mais em séculos como antigamente. E isso é previsto lá em Daniel 12. Veja o que a palavra de Deus vai dizer em Daniel capítulo de número 12, versículo de número 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, muitos correrão de uma parte para outra. Hoje nós podemos ver as viagens aéreas. Diariamente, milhões de pessoas viajam de uma parte do mundo para outra com uma facilidade enorme. E a expansão desse conhecimento. Também nós vamos observar lá em Mateus 24 a tecnologia para a grande tribulação, né? Armas nucleares, drones, a inteligência artificial, então mostrando que hoje a humanidade tem sim meios para uma destruição total e global. Então veja o que o capítulo número 24 vai falar de Mateus 24:21. Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então a palavra de Deus ela nos traz clareza quanto a essa questão também, que haverá uma grande tribulação. Podemos observar uma transformação social e espiritual, né? Muitas pessoas ali se pagando de falsos cristos, né? Hoje nós vemos coisas absurdas acontecendo. Muitas pessoas também como gurus, ao qual não confrontam mais o pecado, mas sim falam somente aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso tudo estava previsto lá em Mateus 24 e também em 2 Timóteo número 4, onde a palavra de Deus vai falar da seguinte forma: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, muitas pessoas iriam ser enganadas. E é o que nós estamos vendo hoje. 2 Timóteo capítulo número 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, é o que nós vemos hoje, né, irmãos? Então, muitas pessoas que têm ali um conhecimento usam a palavra de Deus para enganar diversas pessoas. É o que está se cumprindo nos dias de hoje. Outro ponto é o quê? Guerras, pestes e perseguição, né? Muitas pessoas aí sofrendo com a questão da pandemia que passou há poucos anos atrás que nós passamos, né? E também pessoas sendo perseguidas em algumas nações por pregar a palavra de Deus. E isso está descrito também em Mateus 24 e Lucas 21. Vamos ler e acompanhar aqui comigo. Mateus 24, versículo de número 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. E olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24 e 6. Agora, veja o que diz a palavra de Deus lá em Lucas 21 e 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fome, pestilências, e haverá também coisas espantosas, grandes sinais. Outro fato é o amor de muitos se esfriando. Então, pessoas relativizando o pecado
e cada vez mais sem ter aquele compromisso com os princípios, e o amor de muitos se esfriando para com a palavra de Deus e para com Deus. E isso está escrito também em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito dessa questão. Porque se multiplicará a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Mateus 24 e 12. Aí lá em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo de número 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, essa é a palavra de Deus para que nós possamos estar alerta nesses últimos dias. Mas em meio a tantas profecias assustadoras, há uma que nos enche de esperança. Está lá em Mateus 24 e 14, que fala da seguinte forma: e este evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E hoje nós vemos, irmãos, a facilidade que nós temos de propagar o evangelho através das redes sociais, através da inteligência artificial, que pode traduzir uma mensagem sua para milhares de etnias e nações que falam outras línguas, podem ouvir você pregando a palavra de Deus. Irmãos, nada disso é coincidência. Cada profecia dessa é um lembrete que Jesus está voltando. E o que você vai fazer com essas informações? Busque mais a Deus, leia a palavra de Deus, se consagre a Deus e determine na tua vida que você deve se aproximar mais desse Jesus, porque ele está voltando e breve a trombeta soará. E o que você vai estar fazendo? O que você está fazendo hoje para que você se aproxime mais de Deus e que você fique mais direcionado aos princípios da palavra de Deus? Se esse vídeo falou com você, que você possa se inscrever em nosso canal, compartilhar com alguém que precisa tomar conhecimento desta verdade, desta realidade, e que você possa lembrar das palavras de Jesus. Quando virem esses sinais, levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.